Fala galera, tudo bem com vocês? Tirem as crianças da sala, pois o tema de hoje vai ser polêmico. Primeiramente quero dizer, eu não aguento mais morar no Rio Grande do Sul. É uma semana de frio, uma semana de calor, uma semana de ciclone, uma semana de tempestade, uma semana de enchente, uma semana de sol. Alguém, por favor, me mande uma passagem pro Nordeste, pelo amor de Deus, nunca te pedi nada. O tema do vídeo de hoje serão dois temas, na verdade. Eu vou abordar primeiro, a gente está na semana do orgulho LGBT, que foi comemorada esta semana, no dia 28 de julho, se eu não estou enganado. Vamos falar também sobre a suruba, com 28 ativos e um passivo, que não se falou em outra coisa a semana toda na internet, principalmente no esgotão chamado Twitter. Outro assunto muito polêmico que veio à tona esta semana e que foi extremamente debatido, nossa, que eu tô sério, foi a vida particular de Gugu Freemouse. Estava tendo, ou teve então, uma vida pregressa rodeada de festas, com muitas drogas e muito sexo. Então, roda a vinheta. Já rodei a vinheta? Então roda a transição e vamos abordar então os temas desta semana. Toma um chazinho para aquecer o coração. Chá horrível. Vamos começar então pelo nosso amigo lá, o nosso queridíssimo Patrick, eu não sei o nome dele, o ator, que teve então o seu filme que estreou esta semana, o seu filme de produção para conteúdos adultos, né? O seu filme de cunho sexual, ou seja, o filme aonde ele, o Patrick, que eu não sei o nome desse ator, contracenou então com 28 ativos, quebrando então a internet, não é mesmo? Ele fez um gangbang. Gangbang, para quem não sabe ou para quem não foi alfabetizado em inglês, assim como a Sasha e eu, gangbang é quando uma pessoa então é atacada, né? Gangbang vem de o ataque, né? Eles foram pra cima do cara com uma gangue. Então, o gangbang é uma prática sexual onde uma pessoa, normalmente um passivo, então vai ter vários ativos servindo este passivo. Então, esse filme aí, que estreou essa semana nas plataformas de streaming da mentira, esse ator, né, o Patrick, ele faz somente conteúdo adulto para redes privadas, como Privacy, OnlyFans. Então, ele produz conteúdo adulto e vende os famosos packs de conteúdo. Se você não está familiarizado, você não está perdendo nada. E este filme, então, gerou uma série enorme de memes, de piadas, de pessoas que estão satirizando esse ator, né? Falando muito mal dele, né? E aí entra a hipocrisia que a gente vai falar, que a gente não, né? Nós vamos falar, né? Porque eu falo aqui, você fala daí, né? Vamos falar então sobre o Patrick, esse ator que deu para 28 ativos. E os memes foram os mais engraçados de todos, né? Os memes muitas vezes deixam aparecer a nossa intolerância, o nosso falso moralismo, o nosso preconceito, de certa forma, de muitas formas, com relação ao fato da prática em si. A questão do Patrick aí trouxe uma série de coisas que a gente poderia pensar, né? O Patrick mesmo falando nas redes sociais dele que ele fez o que muita gente gostaria de fazer e não tem coragem, ou que muita gente faz às escondidas e não tem coragem de fazer. Isso é a coisa que a gente mais vê, né, dentro da comunidade LGBT, esse falso moralismo, essas pessoas que gostam de atacar o outro, fazer chacota só porque ele é passivo, né? O que seria do passivo se não existisse o ativo? O que seria do ativo se não existisse o passivo, né? Então, assim, não tem por que ficar diminuindo um e enaltecendo o outro. Então, diminuindo um, fazendo chacota de um. Aí tem a nossa homofobia internalizada, o sexismo, o machismo que vem à tona, né? Sempre querendo diminuir o passivo, como se ele fosse relacionado com mulher, e aí vem o nosso machismo, que fala que a mulher é menos que o homem, né? Então, assim, teve muito comentário desse tipo diminuindo ele pelo fato de ele ser passivo, né? Isso é
uma coisa muito complexa quando a gente pensa no mundo pornô, porque o mundo pornô reflete, né, as coisas que a gente vê na sociedade, né? O país que mais mata transexuais é o Brasil e é o país um país que mais consome pornografia trans é o Brasil. Então a pornografia do país meio que reflete um recorte social da sociedade em que vivemos, não é mesmo? Então, assim, sempre essa questão de diminuir o passivo, houve muito isso com relação ao Patrick, né? E ele falou que muitas pessoas apenas têm vontade de fazer, e ele não. E o que é uma grande verdade. Quando a gente vai numa festa que tem dark room, por exemplo, muitas pessoas entram naquela festa e ficam no dark room a noite toda, transando até de manhã. Existem muitas casas de swing, casas de saunas, por exemplo, ou bares, cruising, que são bares que foram feitos para isso, né? Pra pessoa ir lá transar. E tem pessoas que vão e ficam uma tarde inteira transando nesses lugares e voltam para casa só no final da tarde, aproveitam lá o dia que eles tiraram para ir nesses lugares e transam o dia inteiro. Então, basicamente, eles fazem a mesma coisa que o Patrick fez. Só que o Patrick é um ator, o Patrick tá ali sendo remunerado por isso, tá fazendo uma coisa que ele mesmo disse, que ele se deixou filmar. Então muita gente tem vontade de fazer e não faz, e vai lá sendo recalcado e vai lá fazer chacota do cara. E muitas pessoas usaram vários argumentos para isso, como por exemplo o fato de o vídeo ter sido feito barebacking, ter sido feito sem camisinha, usaram as doenças, as ISTs, falaram de PrEP, falaram de um monte de coisa, sendo que como eles são atores pornôs, eles são pessoas que são profissionais da área, eu acredito que eles devem tomar um mínimo de cuidado necessário para evitar esse tipo de doença, porque realmente, né, não é só o HIV que tem ali em questão, né? Por mais que eles façam uso da PrEP, tem gonorreia, tem sífilis, tem a varíola do macaco, tem a doença do carrapato, existem um monte de outras doenças que a pessoa pode se contaminar fazendo esse tipo de conteúdo. E eu acredito que eles devem ter um mínimo de cuidado na hora de fazer isso, né? Então, assim, é uma hipocrisia. É a hipocrisia. E falando de hipocrisia, na semana do orgulho LGBT, surgiu aí então mais boatos dessa história do Gugu, que tá sendo uma polêmica atrás de polêmica, de filho que não tem nada a ver com ele, dizendo que era filho do Gugu. E assim também, automaticamente, à medida que vão refuçando no passado do Gugu, vão aparecendo coisas também que a gente não sabia, como por exemplo o fato de ele gostar de frequentar festas e orgias regadas a drogas e sexo. E muita gente acaba confundindo as coisas, né? Acaba vindo defender o Gugu, dizendo que, ai, nossa, a gente não pode, o Gugu morreu, deixa ele descansar, o Gugu não era uma pessoa que fazia mal a ninguém, ele só escolheu viver a vida dele de maneira privada. Ninguém é obrigado a levantar a bandeira, ninguém é obrigado a sair do armário se não quiser e tal. Mas quando eu penso no Gugu, os argumentos são os mais diversos na hora de defender o estilo de vida do Gugu, né? Vindo desses homossexuais que pregam que não é necessário sair do armário se você não quiser, ninguém é obrigado a levantar a bandeira, ninguém é obrigado a nada, a pessoa pode ter a vida dela privada de maneira isolada, sem que isso sirva de plataforma, ou que essa ditadura de que agora todo mundo tem que seguir, agora todo mundo tem que sair do armário. Muitos são os argumentos para defender esse tipo de postura. Na minha humilde opinião, Gugu Freemouse foi um desserviço à comunidade LGBT. Foi um desserviço. Ele, durante muito tempo, foi muito famoso e foi muito importante, foi muito influente. Na minha humilde opinião, ele deveria ter utilizado esse espaço dele para promover mais políticas LGBTs, para promover mais pessoas LGBT no programa dele, já que ele, por si só, não queria sair do armário, queria viver dentro desse mundo de fantasia que ele criou ao redor dele para se proteger da homofobia, né? Esse mundo de comercial de família, de comercial de margarina, de família tradicional, na qual ele criou ao redor dele para se proteger da homofobia, para não perder contratos milionários, para não perder audiência no programa dele. Muitas pessoas falam, o Gugu ajudou muita gente no programa dele. Na minha humilde opinião, eu vou mudar esse canal para... Na minha humilde opinião,
Aquilo era um programa de televisão, as pessoas não sabem diferenciar o que é negócio, o que é business de vida real. Aquilo era um programa de televisão. Cada pessoa que o Gugu ajudava dando uma casinha ali de 50 mil reais, no intervalo do comercial do Domingo Legal, de qual fosse o programa que o Gugu estava apresentando, tinha um comercial ali que para passar 30 segundos na televisão custava 500 mil reais. Então, para quem acha que o Gugu era um bom samaritano, o Gugu ajudava as pessoas, nossa, o Gugu fazia o De Volta para Minha Terra, De Volta para Minha Vida, enfim, whatever, ajudando pessoas pobres. É business, é negócio. Ele não estava fazendo nada de bom para agradar alguém. É como se a gente estivesse dando esmola para o mendigo e tirar uma selfie ao mesmo tempo, coisa que hoje em dia na internet é algo surreal. Uma pessoa que tira selfie, faz uma doação para o mendigo, tirando uma selfie e posta na rede social. Isso pegaria muito mal. Então a gente está pensando no Gugu lá dos anos 90, achando que poderia trazer isso para essa realidade de hoje e explorar essa mazela humana, essa miséria humana, esse sensacionalismo que só servia para interesse do próprio Gugu, ou seja, para interesse do próprio SBT, nessa briga pela audiência. Chega a ser até inocente das pessoas acharem que o Gugu, o personagem Gugu nos palcos, era o mesmo personagem Gugu na vida real. É surreal e chega a beirar a inocência das pessoas que usam esse tipo de argumento pra dizer que o Gugu era uma pessoa idônea, uma pessoa de caráter, uma pessoa de eu acredito que o Gugu se protegeu através dessa história de casar com a mulher lá e ter filhos, justamente para reforçar esse personagem de pessoa correta, para não manchar a imagem pública dele e não perder esses contratos milionários que ele recebia, não perder o posto de bom moço para não perder essa imagem que ele criava. Quem não lembra, quando a gente lembra da banheira do Gugu, o que era a banheira do Gugu? O banheiro do Gugu era uma putaria. O banheiro do Gugu era uma putaria. Quem não lembra da cena em que o Gugu colocou o Van Damme, o Jean-Claude Van Damme, se esfregando com a Gretchen em pleno domingo de tarde. E o Gugu e o Van Damme teve uma ereção se esfregando com a Gretchen e o Gugu se abaixou ali e mandou o cara filmar o pau duro do Van Damme. Então, tipo assim, o que que é isso? O que que é isso em pleno domingo de tarde, comparado ao fato de se dizer LGBT? Por que que era tão complicado ele se dizer LGBT? Sendo que na mesma época, nos mesmos anos 90, existia outros comunicadores tão bons quanto ele, como Clodovil, por exemplo, que deu a cara a tapa e que botou lá e deu o seu nome, e era um ótimo comunicador, e era um ótimo entrevistador, uma pessoa influente. Por quê? Por que que o Gugu optou então por se esconder, viver essa vida de mentira, que não agrega nada na vida de nenhum LGBT? O que que o Gugu fez para a comunidade LGBT durante todo esse tempo que ele viveu enclausurado dentro do armário dele, o armário de grife dele, cheio de bolsas de grife e óculos e relógios Rolex? O que que ele fez para a comunidade LGBT? E eu me pergunto, se você hoje se você, homossexual, é uma pessoa que tem nas suas mãos um veículo de abrangência nacional, como o Gugu tinha durante toda a vida dele, um veículo de abrangência nacional, onde você poderia falar com milhares de pessoas, você não gostaria de usar a sua influência, a sua credibilidade para promover políticas, para promover ações que fariam com que a homofobia diminuísse no Brasil? Você não iria, de certa forma, usar essa plataforma gigantesca para sair do armário? Será que o Gugu teria saído do armário? Será que ele teria feito algum tipo de diferença na comunidade LGBT? Que a gente sabe que é cada dia mais atacada. A gente teve o ex-presidente Bolsonaro atacando os direitos. A gente tinha a igreja ganhando cada vez mais força e o movimento LGBT cada vez ganhando menos força e perdendo espaço cada vez mais sendo sempre relacionado a essa questão de promiscuidade, do uso de drogas, desse mundo de perversão. Então, na semana que se comemora o orgulho LGBT, fica o questionamento que a gente sempre se faz todos os anos. Sentir orgulho de quê? Não é mesmo? Sentir orgulho numa comunidade que não
apoia o outro LGBT numa comunidade que não se ajuda, numa comunidade em que existem gays que poderiam estar fazendo a diferença, ou eles só vão sair do armário depois de muito velhos, como o Carmo Della Vecchia, por exemplo, que eu tentei lembrar no vídeo anterior, não lembrei, somente agora que já tá um caco velho, não faz mais papel de galã, resolveu sair do armário. Entende? Então, assim, pense nisso. Se você é. Por que que a gente pode ter a gente não pode ter pessoas influentes sendo LGBT, dando então uma. Transparecendo então que a gente é pessoas. Que nós somos pessoas normais, como todas as outras, que temos defeitos, temos virtudes, temos qualidades, coisas não tão boas assim como todo mundo. Então não tem como defender. Não tem como defender o Gugu. Esta é a minha humilde opinião. Vou tomar o meu chazinho aqui para me esquentar, já que nós estamos num frio de menos 10 graus. Esse era o vídeo de hoje. Se você gostou, clique no botão de gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Quero agradecer aos 3.310 inscritos deste canal, que estão sempre me acompanhando. Quero falar para os críticos também, que eu recebi um comentário essa semana muito ruim de uma pessoa que falou que eu sou um péssimo comunicador. Eu vou dizer assim, pau no seu cu. Foda-se você. E esse era o vídeo de hoje. Se você gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Um beijo. Tchau.